Um jovem garoto está deitado no meio de uma linda floresta. O céu estava claro e os passarinhos voavam em cima dele, quando um raio de sol bateu no seu rosto e o fez abrir os olhos. Ele ficou meio perdido no começo, sem entender o que estava acontecendo. Por um segundo, pensou que talvez tivesse morrido e ido para o céu, aquele lugar era muito bonito para ser real. Mas aí ele começou a lembrar que antes de tudo isso, ele tinha participado de um experimento meio louco. Começou a cair na real que aquele experimento pode ter dado ruim e ele terminou ali. Aos poucos ele foi percebendo que aquilo ali não era bem um paraíso não, a grama estava alta, tinha mato para todo lado e não parecia ter ninguém por perto. Até que ele escutou um barulho, parecia alguém correndo. Ele levantou a cabeça e percebeu uma garota desesperada correndo na direção dele. A menina até que era bonita, tava ali de roupa de fazer exercício e o jeito que ela corria parecia que tava fugindo da polícia, tá ligado? Protinha fica sem entender muita coisa e nos é revelado que o nome da garota era Liwan. Mas o que ele não sabia é que ela não estava fugindo, ela só estava apertada, desesperada para achar um banheiro. E é claro que ali no meio do mato ela nem ia achar banheiro nenhum. Então ela correu mais um pouco e olhou para os lados para ver se tinha alguém olhando. Pensou que não tinha ninguém e decidiu se aliviar ali mesmo, escondido entre as árvores. Só que o que ela não contava é que o Yuan estava ali no meio do mato. E ele, coitado, ficou sem reação, pensando o que essa garota tá fazendo aí. Ficou em choque, totalmente sem saber onde fiava a cara. E ele nem sabia se desviava o olhar, se saía correndo ou se fingia que não viu nada. Na cabeça dele, a situação era tipo assim. No segundo ele tava num lugar lindo, achando que tinha ido pro paraíso, e no outro ele tava vendo uma desconhecida metendo mijas no meio do mato, tá ligado? Foi quando ele escutou um chiado fino, quase abafado pelo som ambiente da floresta. O prota deu uma congelada e percebeu que aquilo não era da sua imaginação e nem vinha da garota que estava na sua frente. Ele deu uma olhada nos arbustos e viu uma cobra saindo rastejando. Rapidamente, a cobra avançava silenciosamente em direção da garota agachada. Então o protinha, sem pensar nem duas vezes, já gritou a garota alertando da cobra que estava perto dela. A Liwan fica um pouco surpresa, né, porque ela pensava que estava ali na floresta sozinha e do nada pegaram ela nos seus momentos mais íntimos. Ela é com o rosto um pouco amedrontado e pergunta quem está ali. Daí a cobra não perde tempo, já dá uma degustada ali na saliência da Liwan. A dor da mordida, mas o susto de perceber que tinha mais alguém naquela floresta, fez Liwan tentar correr, mas acabou tropeçando no seu próprio tênis. Com um desequilíbrio, a garota acabou desabando daquele barranco e caiu bem em cima do protagonista, em uma posição tanto quanto suspeita. A garota começa a se queixar de dor, mas quando percebe que está em cima do jovem, já começa a dar uns pancadão nele, e o garoto se vê apanhando, mas apesar disso aparenta estar gostando. Esse protinho aqui meio esquisito, hein? Ele retruca falando pra garota que não tinha intenção de fazer aquilo, mas ela também fala que uma pessoa ruim nunca falaria que é uma pessoa ruim. Ele fala que só viu a cobra por ali se rastejando perto dela e tentou avisá-la, mas ela perguntou o que ele estava fazendo ali antes da cobra aparecer. Pior que parece realmente suspeito, né? O que esse cara tava fazendo aí no meio da floresta, no meio do lago? Que papo torto. No meio da discussão, ela começa a passar mal e o protagonista fala que pode ser o veneno da cobra fazendo efeito. Ela grita para que ele não se aproxime dela, mas ele explica que o veneno daquela cobra é muito forte e que precisa ajudá-la a tirá-lo. Ela reluta, dizendo que não quer que um tarado a toque, mas acaba desmaiando e caindo sobre o protagonista. No meio da floresta, um velho está gritando e procurando por sua neta, e ao encontrá-la, ele se depara numa situação tanto quanto suspeita. O velho fica muito irritado por ver sua neta naquela situação, e puxa uma faca pensando que o protagonista estava molestando ela. Nossa herói rapidamente o impede de acertá-lo com a faca e avisa que sua neta está correndo um risco de vida. A garota começa a recobrar a consciência e chama seu avô que está em cima do garoto naquele momento. Ela fala pro velho que está sentindo muito frio e interrompe de sua tentativa de tentar passar o nosso médico para uma melhor. O protagonista toma a frente do velho dizendo que não havia outra maneira e começa a tirar as roupas debaixo da garota. O velho se espanta novamente e pergunta o que o jovem está pensando que está fazendo. Ele responde casualmente que está tirando a calça dela. O velho se enfurece mais uma vez, mas é confrontado pelo protagonista que diz que não se importa com o que o coroa pensa, ou vai fazer com ele depois, mas que agora ele vai salvar aquela garota de qualquer forma. Ele avisa que a garota foi picada por uma cobra e que se não for tratada com urgência irá morrer, e fala que a única forma de ganhar tempo é chupando a área mordida para desacelerar a disseminação do veneno. O velho diz que se for para chupar o veneno, prefere que ele mesmo faça, mas o garoto avisa que o local onde a garota foi mordida foi nas nádegas, e pergunta se o velho tem certeza de que vai chupar o veneno das nádegas da própria neta, falando que isso poderia deixar marcas na memória da garota. O velho acaba concordando que realmente não era uma boa ideia. Imagina se a mina acorda, a primeira imagem que ela vê é o vô dela abocando o traseiro dela, mano. Mas na hora que o protagonista vai ali tomar uma atitude, o vovô já volta atrás, implorando para que ele não toque no traseiro da Liwan. O prota convence de novo o velho de que era uma situação urgente, que não dava para esperar uma ambulância chegar. E quando o velho finalmente decide deixar o protagonista fazer seu trabalho, ele avisa que o veneno penetrou bem fundo. Que se eles demorarem mais um pouco para fazer os socorros, a garota vai acabar perdendo a vida. O Yuan pensa que mesmo com sua experiência médica, ele nunca tinha feito algo daquele tipo na vida.
O velho começa a ficar desesperado, implorando para que o jovem médico salve sua neta. Então, Prota junta um pouco de coragem e começa a sugar ali o veneno do traseiro da garota. Ele pede para que o velho vá atrás de uma lista de ervas medicinais que podem ser encontradas ali pela montanha mesmo. Então, o Tian decide ele mesmo ir atrás delas. Após 3 horas, as coisas parecem ter se acalmado um pouco. O velho pergunta se o garoto realmente era um médico, e o protagonista já é mó grosso, respondendo que se ele não acredita que ele é um médico de verdade, ele pode parar de tratar a neta dele agora mesmo. O velho diz que estava perguntando numa boa, e o prota fala para que ele não se preocupe, pois ele não brinca com a vida das pessoas. Aproveitando o momento, o protagonista pergunta em que ano eles estão, pois as roupas daquelas pessoas pareciam de décadas atrás. O velho fala que apesar deles viverem nas montanhas, eles não estão tão atrasados assim, que estão no ano de 2019. O Yu-chan fica desacreditado, achando que o velho só pode estar de brincadeira com a cara dele. É claro que o protagonista já compra a ideia na hora, e decide ir junto com o velho para a casa dele para dar uma conferida ali no calendário. Chegando na casa do velho, o prota tem a confirmação de que realmente era tudo real. Ele realmente voltou no tempo. E quando se olha no espelho, ele nota que está muito diferente, e reclama que aquela versão dele está muito zoada. Enquanto isso, o velho lhe de canto só dá risada e chama ele de narcisista. O velho pergunta para o senhor quem era o líder da aliança naquela época. O velho, meio confuso, fala que o nome daquele lugar é Ruáquia. Tem vários países vizinhos, mas ele nunca ouviu falar de nenhuma aliança. O prota dá uma congelada e pensa, como assim Ruáquia? Só que aí ele lembra que antes da aliança se formar, existiam esses países independentes que ainda estavam em guerra, ou seja, ele viajou um bom tempo no passado. Nesse meio tempo, a garota finalmente acorda e já começa a chamar pelo vô. Ela não lembrava o que tinha acontecido e como chegou em casa, já que os dois estavam cortando lenha na floresta. O velho dá uma explicada sobre o que aconteceu e fala que aquele rapaz na sala foi responsável por salvar a vida dela. A Lin-Wan começa a lembrar ali dos momentos suspeitos com o Prota e já chama ele de pervertido. O senhorzinho, que já conhece o jeito da garota, repreende ela, falando para que ela não seja malvada, já que aquele garoto foi como um anjo na vida dela. Nesse momento, o Prota pede para que aquele velho deixe que ele mesmo explique, e pede para que ele vá buscar o chá de ervas que ele deixou esfriando. O velho concorda, e quando ele sai, o clima fica tenso ali no quarto. A garota já olha pro Prota desconfiada, pensando o que ele iria aprontar agora. A Lin-Wan olha o local onde está o curativo e pergunta se foi ele que aplicou. O protagonista fala que foi ele sim, e ainda dá uma brincada com a situação, dizendo que ele deu um prato naqueles docinhos dela. Na hora, a menina começa a xingar o protagonista, falando que ninguém agora vai querer casar com ela. E o prota retruca, falando que a situação obrigou ele a fazer isso, e que se não tivesse sido ele, seria o avô dela. O prota para um pouco para pensar e se pergunta como ele foi parar ali. Que tipo de experimento científico fez ele viajar no passado? Mas ele logo corta esses pensamentos para mandar a garota descansar, e ela pergunta para ele qual o seu nome. Ele responde que é Yu-chan, mas a gente vai chamar só de Yu-chan mesmo, porque falar nome sobre nome você fala. A garota se apresenta como Lin-Wan e pergunta o que ele estava fazendo naquela montanha sozinho, e também comenta que ele não parece uma pessoa daquele vilarejo. Ele fala que também não sabe como veio parar ali, e que só lembra de acordar escutando alguém urinando numa floresta. A menina começa a surtar, mas tenta se convencer que talvez ele só esteja blefando, e que na real ele não deve ter enxergado nada, por estar meio zonzo ainda do desmaio. Mas aí o prota fala que isso aí é besteira, porque ele viu tudinho. A garota se enfurece e vai pra cima do prota, mas acaba escorregando e caindo bem com ferimento no chão. Nosso prota, que já tá inspirado, já vai tirando a calça dela e massageando a área com a desculpa que é para diminuir a dor. A garota já tá querendo esganar ele, até que o velho entra no quarto e encontra a garota toda envergonhada. Ele pergunta o que está acontecendo ali, e a garota aponta para o protagonista e fala que não tem nada a ver com ele. O velho fica ainda mais confuso e pergunta o que aconteceu. E o prota, com a cara mais lavada, diz que apenas deu uma massagem para aliviar a dor. Ele ainda completa dizendo que a garota talvez não goste de ter a calça tirada 2 vezes ao dia. A Lin-Wan já ameaça ele de morte se ele espalhar alguma coisa sobre ela. E ele fala que não tem interesse nenhum no corpo dela, por ela ser toda plana. Mudando de assunto, ele pede o remédio para o velho, mas a garota desconfiada fala que não vai tomar, alegando que poderia ser um veneno. O Tian pega o remédio da mão do velho e fala que agora que ele salvou a vida dela, ela vai continuar viva. Ela dá uma debochada ali da cara dele, dizendo que duvida que ele seja um verdadeiro médico. Ele dá um sorrisinho e fala pra ela que se ela não quiser tomar o remédio oralmente, ele vai ter que introduzir de outra forma. A garota já consegue pressentir o perigo e o caos e fala pra ele que vai sim tomar o remédio que ele trouxe. O vovô ali pergunta como está a situação da Lin-Wan e o prota fala que está tudo bem, ela só precisa de alguns cuidados especiais e já vai ficar perfeito. Ele já aproveita o embalo e pede para o velho que possa ficar ali na casa dele por um tempo, já que não tem onde dormir. O velho fala que desde que ele cuide sua neta,
neta, ele pode ficar pelo tempo que precisar. Durante a noite, enquanto a Li-hwan tá tendo pesadelos ali com o protagonista, ele se pergunta de quem é aquele corpo que ele está usando, já que o velho diz que ele não parece ser daquele vilarejo. Ele pensa também o porquê que ele acordou no meio de uma floresta, e também percebe que aquele corpo é muito fraco, provavelmente por causa de álcool e prazeres carnais. Ele deduz que nasceu num corpo de um pervertido, e que talvez aquele cara foi assassinado e jogado pelas montanhas. Então decide que vai investigar a vida antiga daquele corpo, e vai dormir. De manhã cedo ele já acorda com uns gritos vindo do lado de fora da casa. Os fortões lá fora estão ameaçando de invadir a casa. Archank não tem nada a ver com isso, continua só se espreguiçando e apenas ignora. Enquanto isso, o velho está tomando uma cobrança lá no lado de fora. O líder do grupo já avisa que se o velho não tiver dinheiro para pagar a dívida, ele vai levar a Li-hwan de pagamento mesmo. O velho pergunta por que ele trouxe tantas pessoas ali pra frente da casa dele e fala que ele não vai dar a neta dele para pagar dívida nenhuma. A Li-hwan pede para que o chefe dê mais tempo para que eles consigam dinheiro e promete que vai devolver tudo, mas ele responde que ela só precisa aceitar o pedido de casamento do neto dele e a dívida será perdoada. A Li-hwan implora para que ele pare com isso e já avisa que não sente nada pelo rapaz. O chefe então inflama o grupo para invadir a casa do velho. Eles avançam com a intenção de tomar a garota à força, e o velho até tenta impedir, mas ele é muito fraco e já é superado facilmente. Quando eles estão prestes a invadir a casa e tomar a garota como pagamento da dívida, aparece o Tian falando que eles não vão levar a garota ali da casa. O grandão ali pergunta qual é a relação dele com a Li-hwan, e ele simplesmente responde de que ela é sua paciente, que ninguém pode tocá-la antes que ela se recupere. A Li-hwan não entende o porquê ele tá se metendo nisso, e o grandão começa a se irritar com o protagonista, que começa a provocá-lo, assoprando cinzas na cara dele e dizendo que vai arrebentar o grandão na porrada. Ele se enfurece, mas é contido pelo chefe, que pergunta de onde o Tian veio e se ele gosta da Li-hwan. O prota simplesmente responde que não gosta daquele tipo de mulher, que deixa a Li-hwan bem furiosa, se perguntando ali que tipo de mulher ela seria. O prota pergunta o quanto aquele velho deve para eles, e eles respondem que por volta de 20 mil. O protagonista se impressiona, achando exagerado todo aquele alvoroço por causa de 20 mil. Ele repreende o grupo, dizendo que é um absurdo eles incomodarem aquele velho por tão pouco. O grandão ali, todo nervosinho, já parte pra cima do protagonista querendo dar-lhe um pancadão, né? E a Li-hwan pede para que ele tome cuidado, e ele ironiza um pouquinho, dizendo que pensava que ela não se importava com a vida dele. Ela se corrige, dizendo que não se importa, mas que aquele corpo frágil dele não aguentaria aquele soco. No momento em que o golpe do gigante está prestes a atingir o Tian, de repente o grandão perde as forças e cai no chão. O protagonista debocha, dizendo que ele é como a Tripod antes. E o velho, assustado, pede para que seu neto se levante logo, mas ele responde que não consegue. O grupo fica confuso com a situação e o velho pergunta ao protagonista o que ele fez com seu neto, e manda ele reverter a situação, senão vão acabar com ele ali mesmo. O vô da Li-hwan pede para que ele libere o grandão, dizendo que são vizinhos e que não quer que isso se escale. Mesmo contrariado, o protagonista obedece o senhorzinho ali e avisa o grupo que em 3 dias podem voltar para pegar o dinheiro, mas que por enquanto é para eles sumirem dali. O grandão não quer deixar isso barato, ainda mais ali na frente da mina que ele gosta, uma humilhação dessa. Feio de ver. Mas o velho tá em choque e diz que é melhor eles saírem dali por enquanto. Então os capangas ali do velho metem o pé e a garota finalmente consegue relaxar. Mas o protagonista começa a provocá-la, lembrando que ela estava preocupada com ele. A Li-hwan fica toda nervosa, dizendo que queria que o Fortão tivesse acabado com ele. E ele, todo confiante, afirma que se fossem 10 daqueles caras, ele daria conta de boas. E nessa hora aí, eu já acho que ele tá metendo um louco também. 10, mano? Tá bom então, Nala. Ela pergunta o que aconteceu para aquele cara ter caído e ficado todo paralisado ali no chão. Então o protagonista explica que ele é um santo da medicina e que aquilo não foi nada pra ele. Mas a verdade mesmo é que sobrou algumas ervas da noite passada e ele conseguiu transformar aquilo num tipo de sonífero, sabe? Um paralisante muscular. A garota já dá uma desacreditada do nosso menino, dizendo que ele não pode ser tão poderoso assim. E isso mexe com o ego do nosso médico do futuro, né? Ele afirma que os poderes dele podem até aumentar os seios dela e pergunta se ela tem interesse. A Li-hwan faz cara de choro e o protagonista pergunta se ele falou algo errado. Ela revela que a rapaziada da escola sempre zoa ela com essa história de tábua e que agora até ele vai ficar fazendo bullying com ela. Ele se corrige dizendo que realmente pode fazer isso e pede para que ela pare de chorar. Ela se acalma e pede para que ele dê uma olhada e vê se pode dar um jeito de deixá-los maiores. O dia começa com Leon ainda na neura, dizendo que quer aumentar os peitos, mas duvidando que o Tian realmente é capaz de fazer isso. Ela lembra da zoeira da galera da escola e segue gritando que não quer mais ser a tábua da sala. Mas no meio do surto, ela dá de cara com o vovô e fica toda assustada. O velho diz que o prota acabou saindo para coletar algumas ervas e que ele tá aproveitando para dar um grau no quarto. Mas ele já manda também na lata que papo é esse de aumentar os seios. A Li-hwan sai correndo, falando que não era nada. Mas no desespero, ela tropeça numa pedra e cai em cima do Yu-chan, que estava voltando bem na hora, e claro,
clássico já, né? Cai numa posição bem esquisita pra falar a verdade. Ela começa a sentir dor ali na área ferida, e o Tian lembra pra ela que não devia estar fazendo tanto esforço. E fala que agora vai ter que massagear ali os produtos dela, né? A Li-Wan grita e xinga ele, mas no fim das contas não dá em nada, né? O Prota é um pilantra. Algumas horas se passam e a Li-Wan ainda tá chapada com o Prota por causa daquela massagem. Enquanto isso, ele vai preparando alguma coisa ali numa vasilha. Ele pergunta qual é o fruto do mar mais caro, e ela responde que claro que são as lagostas. Então ele diz que eles vão focar em pegar las... Então ele fala que eles vão focar em pegar as lagostas. O velho chega ali no quarto trazendo o que o Protinha pediu, né? E ele confirma que aquilo é pra pintar o vaso. E depois ele chama os dois ali para pescar. Quando chegam ao mar, eles colocam um vaso na água, preso com algumas pedras, e sentam na beira das rochas. O Prota fica olhando ali um homem, pensando que aquele tipo de garota era o ideal pra ele. Ela era toda adorável, diferente das meninas do tempo dele. Para ele, ali um parecia um anjinho. E ele chega até a pensar que talvez ela tenha sido um presente dos céus pra ele. Do nada, o velho sai correndo e gritando que um milagre aconteceu. Ali uma pergunta o que foi que aconteceu. E ele diz para que eles corram, porque as lagostas estão se agrupando perto da beira do mar. Enquanto isso, um edifício distante, uma loira está em uma sala executiva, dizendo que já se passaram 3 dias e ele ainda não voltou. Será que morreu? Uma secretária bate na porta, avisando que o presidente do banco enviou outro aviso, e a executiva pergunta se ainda é sobre aquela dívida. A secretária confirma, então a loira pede para que ela organize um almoço com o presidente. A jovem alerta que ter uma reunião com aquele cara é muito perigoso e talvez não seja uma boa ideia, mas a executiva responde que está ciente do tipo de homem que ele é, mas que não há alternativas. A jovem ainda tenta convencê-la, mas a mulher já está decidida e pede para que ela organize logo tudo rapidamente. Enquanto isso, na casa do velho Lee, o povo tá ali amassando uma lagostinha já. O velho agradece o Prota, dizendo que após vender as lagostas, ele finalmente conseguiu dinheiro para pagar o velho Joe. A garota pergunta como ele fez as lagostas nadarem sozinhas até a beira do mar. E ele responde que tem superpoderes. Ela, desconfiada, diz que ele não precisa mentir se não quer falar. Ela dá uma respirada funda e o agradece. E ele responde que não precisa nem agradecer. Se ela apenas não chutá-lo mais, já seria o suficiente. E ela responde que se ele parar de tirar as calças dela, ela não precisará mais chutá-lo. Alguém começa a bater na porta e o velho fala para que ele entre. Na porta era o velho Joe e todos ficam surpresos. Ele pergunta o que eles estão celebrando e o vovô questiona o motivo da visita dele, já que a dívida já foi paga. O Sr. Joe explica que veio pedir desculpas e conversar sobre o caso da Li-Wan, afinal o neto dele ainda queria casar com ela. A Li-Wan fica um pouco desconfortável e o Tian se levanta perguntando se ele ainda estava tentando forçar o casamento da garota com aquele brutamontes. Ele segura a Li-Wan bem forte e avisa que deixará bem claro que ela é dele agora, e pede para que o Joe dizer ao neto dele que desista da garota. O Prota se deixa levar pelo momento e acaba escorregando a mão ali pela cintura da Li-Wan. Ela já dá uma olhada sinistra para ele e manda ele tirar a mão da Rina. E ele fala que para aquele velho acreditar na palavra dele, ele tinha que tentar fazer alguma coisa que deixasse convincente. E ele pergunta se ela prefere isso ou se casar com aquele grandão pateta. Porque afinal, aquela não seria a última vez que aquele velho ia tentar perturbar eles, né? Então o Prota meio que tá fazendo isso para que no futuro eles não tentem novamente. Então a garota bota fé ali no protagonista e se aproxima dele para que a encenação fique um pouquinho mais convincente. Vendo aquela cena, o velho se convence que eles são realmente um casal e decide sair da casa do velho Lee. Assim que o velho Joe sai pela porta, a garota começa a xingar o protagonista. E até dá umas mordidas nele pra ficar esperto. Quando cai a noite, a Li-Wan volta com aquela neurose das peitolas e pergunta pro protagonista se ele realmente consegue aumentar os seios dela. Ele responde que já aumentou até os da filha do presidente, que o dela ia ser moleza. Ela o acha meio exibido por dizer isso, né? Nada a ver, informações necessárias. Então o Prota começa a mexer uma mistura roxa e uma tingela, e ela pergunta o que é aquilo. E comenta que tem um cheiro gostoso, mas ele avisa que aquilo não é pra comer. Ele também informa que precisará massagear a substância naquela área dela, tá ligado? Ela olha com receio, mas fala que vai fingir que está sendo tocada por um cachorro para ficar menos esquisita. O Prota fica um pouco chateado por ter sido comparado com um cachorro, e avisa que não vai pegar leve com ela por causa desse desaforo aí. Na hora de fazer essa tal massagem, o protagonista fica todo animadinho. Os pensamentos maldosos invadem a cabeça do nosso protagonista, que fica como? Que nem um leão, implacável na caça. Algumas horas se passam e a Li-Wan tá ofegante na cama, e o Prota fala que vai sair para preparar alguns remédios para ela tomar amanhã. Quando sai lá fora, ele desfaz essa pose de durão e dá pra perceber que na verdade ele tava sofrendo pra aguentar tudo aquilo. A real é que ele percebe que aquele corpo é muito mais fraco do que o antigo dele, pois teve muita dificuldade para controlar o desejo ali no momento. Enquanto isso, naquela cidade distante de novo, um jovem avisa seu pai que há boatos de que o fanfarrão está morto. O velho desconfiado pergunta o que aconteceu para ele ter morrido. E o jovem diz que não sabe exatamente, mas que segundo algumas fontes, ele foi morto por bandidos. O jovem comenta que isso acabou os ajudando indiretamente. O senhor diz que um certo tio aí ainda não sabe de nada sobre isso, e pede para que o garoto mantenha isso baixo. O jovem responde que sabe o que fazer, que não vai tomar nenhuma atitude até confirmar pessoalmente que isso é verdade.
O velho muda de assunto e pergunta como estão indo as coisas entre ele e a Shingyu. Ele também avisa para ter cuidado com aquela mulher, e o garoto responde que essa tal de Shingyu é uma mulher diferente das outras. O velho até concorda, mas reforça que para os negócios da família darem certo, é importante que ele transforme ela em sua namorada. O jovem afirma que dará o seu melhor, e se retira da sala. Voltando para a casa do velho Lee, o Prota tá mexendo algumas misturas estranhas, quando a Li-Wan já chega gritando ele. Ela chega falando que eles têm que ir embora naquele exato momento. Ele acaba derrubando a substância e reclama que levou mau tempo para prepará-la, mas ela insiste dizendo que tem uma praga no vilarejo. O avô dela mandou eles saírem dali agora mesmo. Ele não se convence não, mas ela puxa ele pelo braço e arrasta ele para fora. Ao chegarem do lado de fora da casa, eles dão de cara com um grupo de homens vestidos de Among Us, e esses avisam que todos devem ir para uma área de quarentena imediatamente. O protagonista fica desconfiado e pergunta por que eles devem confiar naqueles homens. Então os caras são obrigados a mostrar a cartinha Glock adaptada e ele já fica mansinho. A Li-Wan pede para que ele esqueça isso e apenas siga a ordem dos caras, né? Não que ele pudesse fazer muita coisa, né? Era isso ou tomar uns 3 capas. Eles são levados pra essa tal área de quarentena, e ela tá lotada de gente quase morta, sério, o povo ali tá parecendo zumbi, velho. O velho Lee enxerga eles de longe e já grita perguntando o que eles estão fazendo ali, já que ele avisou para eles fugirem da casa. Um dos pacientes do hospital avisa o velho Lee para que ele desista, pois desde que a praga começou, em poucas horas todos foram colocados em lockdown, e nenhum deles tem chance de sair daquele lugar. O velho fica angustiado, dizendo que se fosse só ele, estaria tudo bem, já que é velho e não se importa de morrer naquele lugar. Mas sua neta ainda é jovem, tem toda a vida pela frente. A garota tenta consolar ele, dizendo que há vários médicos ali e que tudo no final vai ficar bem. Enquanto isso, nosso protagonista só tá ali observando pela janela e tentando entender que tipo de doença se espalhou pelo vilarejo. Ele comenta que já ouviu falar dos sintomas, mas que ainda não consegue diagnosticá-la. Pensando que precisa dar uma olhada mais de perto para entender melhor o que tá acontecendo, ele avisa que vai sair para investigar um pouco. E a Li-Wan segura ele pelo braço pedindo para que ele não se arrisque, perguntando o que ele poderia fazer se saísse lá fora e acabasse sendo infectado. O velho concorda com a garota e pede para o Prota ficar esperando, pelo menos por agora. O protagonista, no entanto, diz para que eles não se preocupem, pois ele sabe o que está fazendo. E assim ele acaba saindo daquele alojamento, mas logo é parado pelos monitores da área. Eles perguntam sobre o que ele pensa que está fazendo, e ele responde que apenas saiu para tomar um pouco de ar. E aproveita para perguntar como está indo a resolução daquele problema, oferecendo sua ajuda se ela for necessário. Só que o médico responsável por ali é um verdadeiro saco de bosta, e já é mal vacilão com o Prota, dizendo que se nem com tantos cientistas eles conseguiram chegar numa solução, o que ele pensa que é para conseguir, né? E já sem paciência, manda o Tian voltar para o alojamento, pois ali ele só ia atrapalhar os outros. Mas o Prota também não deixa barato, começa a provocar o médico, insinuando que talvez ele não seja a melhor opção para cuidar do caso, que deixa aquele médico bolado e logo mete uma carqueirada, afirmando que ele é um profissional formado, ponto final, mandando o Tian voltar antes que a coisa fique mais séria. Mas mesmo assim ele ainda bate o pé, falando que não vai confiar sua saúde em um profissionalzinho medíocre igual ele, perguntando quem ele pensa que é para ficar dando ordem nos outros. O médico já se morde de raiva, quase pulando no pescoço do Prota, e chama os seguranças, alegando que o Prota está tentando espalhar aquela doença. O Tian dá uma debochada da cara daquele médico, mandando ele tomar água para dar uma relaxada, sabe? E dizendo que ele só tá ali querendo ajudar e que aquele médico só tá atrapalhando as coisas. Nesse exato momento, o homem mais velho chega e pergunta o motivo daquela discussão. E o médico aproveita a oportunidade para dizer que chegou em boa hora, já que aquele garoto ali estava alegando que poderia resolver a crise. O velho surpreso pergunta o que ele tá dizendo, já que aquele mano nem parece um médico. O Tian escuta o nome daquele médico e fala que soa como hipócrita em chinês. Tipo, os nomes em chinês têm um significado e eles acham isso muito importante. E com isso ele brinca que os pais daquele médico eram bem visionários. O Prota então questiona o médico sobre alguma coisa de ervas medicinais, algo que ele não consegue responder. Aproveitando essa brecha, o Prota já começa a zombar da cara do médico, o que deixa ele ainda mais pistola, a ponto de agarrá-lo pela gola da camisa. O protagonista, percebendo que aquilo já foi longe demais, já dá um tapão na mão do médico, falando que ninguém ali entende mais de erva do que ele. Isso pode ser tirado de contexto. O velho, escutando isso, pergunta pro Prota se ele tem conhecimento em medicina chinesa, e o Tian responde que não, apenas é familiarizado com ervas medicinais. O velho, intrigado, comenta que ele é muito modesto para alguém com tantos conhecimentos. Então ele leva o Prota para avaliar a situação de um paciente que está dentro do hospital. Ao observar o paciente, o velho pergunta qual a opinião dele, e o Tian questiona quanto tempo aquele paciente está ali. Aquele médico chatão, ainda querendo falar muito, fala que o Tian é apenas um fanfarrão, mas o Prota, sem paciência, já manda ele calar a boca, dizendo que está fazendo muito barulho. O velho, percebendo a tensão no local, ordena que o médico se cale, e em seguida fornece algumas informações na esperança que o Tian consiga encontrar uma solução. O protagonista afirma que tem uma prescrição, e que só precisa de papel e caneta. Com um ar digno de querer Death Note, ele começa a anotar uns nomes malucos no papel, e por fim entrega a receita ao médico, intitulada Sopa da Extensão da Vida. O velho arregala os olhos e comenta que já ouviu falar esse nome em algum lugar, talvez em um documento antigo, mas nunca teve a chance de ver o conteúdo dele. Então ordena que a prescrição seja colocada em prática imediatamente.
Aquele médico ainda desdenha do nome da receita, dizendo que é muito fantasioso. Mas nosso protagonista afiado já devolve na lata, dizendo que talvez ele não tenha talento para medicina, mas como protagonista ele de fato tem um dom. Sem perder a chance, ele olha para aquele médico e pergunta se ele tem esposa. E ele fica meio confuso, né? Até porque, do nada. E responde que sim. Então Prota fala pra ele fazer um favor pra ela e pedir o divórcio. O médico fica boladão, perguntando o que ele quer dizer com isso aí. E o Wutian, com aquele sorrisinho maroto, pergunta pra ele se os pés dele incham durante a noite e se ele tem dificuldade pra ir no banheiro. Aquele médico fica surpreso, pensando como que ele sabe dessas coisas. E o Prota não acaba por aí, dizendo que ele tem dores de cabeça e que dorme muito mal. E que todas as vezes que ele sonha indo ao banheiro, acaba acordando todo molhado. E o médico fica desacreditado, mano. Como? Quem que contou isso pra ele? O Prota já termina dando aquela cartada final, dizendo que ele tem doenças no rins e dificuldade na ereção. Caramba, o mano tá tudo lascado mesmo, né? E que baseado nessa condição daquele médico, ele definitivamente não consegue satisfazer sua mulher. Olha só. E termina falando que é por isso que ele deve se divorciar dela. O médico vacilão fica ali como? Obliterado, totalmente humilhado pelo Prota. E todo mundo naquele escritório começa a cochichar da vida do médico. E eu também não culpo eles não. O cara é mó chatão, você acha o bambambam. No final das contas é broxa. Aí eu ouço. Enquanto isso, chega uma enfermeira dizendo que o medicamento está feito. O médico mais experiente pede para que ela sirva aquele paciente imediatamente. E olha a cara do paciente tomando o remédio, mano. Tá parecendo um zumbi de The Walking Dead mesmo. Após algumas horas, o paciente já apresenta resultados muito positivos. Sua cor de pele já voltou ao normal e também não tá com aqueles olhos estatelados. E nisso aquele médico já fica todo apavorado pensando, não é possível que ele realmente conseguiu curar aquela doença. Então ele vira pro nosso Prota e fala que ele realmente é um médico muito habilidoso. E pede para que ele cuide da sua doença, implorando pela sua ajuda e o chamando de Super Dr. Wutian. Ele fala que não tem por que esconder a verdade, dizendo que a sua esposa está muito chateada com seu desempenho ali na jogatina de Minecraft. E pede encarecidamente que o Prota o perdoe pelo que aconteceu antes. O Prota olha para essa carinha de pena dele e não pensa nem duas vezes para falar não. Tá louco? Caramba, vacilão. O médico tenta convencer o protagonista, dizendo que vai pagar ele muito bem. Mas o protagonista vira pra ele, dizendo que a culpa dessa doença é apenas de uma vida com costumes mundanos. E termina falando que ele não é um médico, não tem o ímpeto de salvar os outros. Só faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele vira para aquele médico mais experiente e fala que agora que a praga está resolvida, ele não tem mais o que fazer ali. E o velho olha para ele admirado, pensando quão incrível aquele jovem era. Ao sair do hospital, ele já dá de cara com o povo, agradecendo por esse grande feito do protagonista. E após 7 dias dessa cena aí, o Prata tá se exercitando ali no quintal e ele passa uma substância negra no corpo para tentar aumentar os resultados. Ele dá um grito e a substância negra acaba sendo consumida pelo seu corpo. Aparentemente, seu corpo tá conseguindo voltar a ser forte e ele fica tão animado com isso que até o Billy Joe dá uma chamada no grau, o que deixa ele ainda mais feliz. Só que o que ele não conta é que a Leona chegou falando que tem repórteres querendo conversar com ele. E ela pega ele bem ali, com o bagulho, tá ligado? A garota fica toda envergonhada e já lança uma garrafa em direção ao uau do nosso Proto, perguntando por que ele tá mostrando isso aí pra ela. O protagonista fica ali chorando e sentindo aquela dor básica que todo homem conhece. Lá fora, a jornalista fala que veio urgentemente só pra ter uma entrevista com ele e pergunta se ele tem um tempinho pro programa. E o protagonista responde que não tem nada a dizer pra ela, já que ele nem é mesmo um médico, e que não tem tempo pra ficar de converser ali na frente da casa do velho Lee. Então ele só pede licença para que ele consiga fazer suas coisas. A real é que ele suspeita que o verdadeiro dono daquele corpo foi assassinado, então não seria bom ele dar uma entrevista pra TV. Poderia expor sua localização, entre outras coisas mais. A jornalista continua ali insistindo no Prota, dizendo que toda a vizinhança fala que ele é um ótimo doutor, dizendo que tendo essa entrevista ele pode melhorar ainda mais sua reputação, perguntando se ele não quer ficar rico. Todo mundo ali ao redor começa a falar que ele vai ficar super popular e que isso pode ser até uma mudança de vida pro protagonista. Até a Li-Wan fala pro Prota que ele vai aparecer na TV e que pode virar até uma celebridade, mas ele fala pra que ela deixe ele em paz e pede pra que ela não seja igual aqueles doidos da vizinhança. Daí a jornalista fala pra ele aceitar ali o pedido da vizinhança, falando que a voz do povo é a voz de Deus. Mas o Prota pergunta pra ela que se toda a vizinhança falar que ela é sua esposa, ela vai ser a esposa dele? Que deixa a garota um pouco surpresa, né? Que isso, rapaz. Todo mundo ali fica impressionado, pensando que isso, mano, o mano tá flertando com a jornalista, vai vendo. A jornalista esperta já dá um checkmate nele, falando pra ele que eles podem se casar, mas primeiro a entrevista, por favor. O protagonista mó chatão fala pra ela que se ela pode casar com qualquer homem por uma entrevista, ela não é mulher pra ele. Nessa hora, chega um velho perguntando o que está acontecendo por ali. Não é ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande Dr. Who, olha lá, o barbinha de bode. E o Chan pergunta pra ele se por acaso foi aquele velho que espanou que foi ele que salvou o povo da praga. E ele fala, fui eu mesmo, viada.
mas foi por um bom motivo, eu não podia pegar todo o crédito pra mim. Termina dizendo que a ação daquele jovem acabou inspirando ele, já que não acreditava mais na medicina chinesa, e que jovens como o Prota nasceram pra salvar vidas. O Tian responde que ele não é um médico, que não dá a mínima pra esse bagulho de salvar vida, e manda aquele cameraman dar a fita da câmera dele pra que ele não passe na televisão. A jornalista fala pro cameraman que não escute o Tian e continue gravando, dizendo que eles têm total direito de gravar se eles quiserem. E o Prota responde que ele também tem todo o direito de não querer ser gravado. Se estabelece ali um clima nada amistoso. E o Dr. Wu tenta fazer aquela média, né, perguntando pra ele se eles não podem ter uma conversa mais suave. A repórter fala que não é sobre ela, e sim o protagonista que tá sendo babaca. E um jovem ali na multidão tenta convencer o protagonista que isso vai ser bom pra carreira dele. O protagonista pensa ali que ele planeja continuar ali no vilarejo por alguns dias, mas que com o espalhar das notícias ele vai ter que deixar aquele lugar logo. Então pede para que a jornalista entre junto com ele naquela casa para poderem ter uma conversa sozinhos. E ela já começa a pensar coisa errada, né? Eles dois ali numa casa sozinhos, que papo é esse? Daí o protagonista pede para que ela olhe suas mãos. E quando ela olha, elas estão todas roxas, parecendo que tá com doença. Será que o mano vacilou? A mina não quer entrar junto com ele na casa, ele vai lá e tá com uma doença nela. Então a jornalista pergunta o que aquele retardado fez com ela. E o prota simplesmente fala que se ela quiser que suas mãos voltem ao normal, ela tem que seguir ele. Ela aponta para ele perguntando se ele acha que é o único médico que tem no mundo que pode resolver esse problema para ela. E se vira pro Dr. Wu perguntando se ele pode dar uma olhada naquela parada ali. O velho fala que aparentemente isso aí acontece por uma mistura de ervas e que ele não tem conhecimento para resolver isso aí não. Então a garota não tem opção a não ser aceitar a proposta do protagonista. Quando ela chega dentro da casa, o protagonista pergunta se ela pode fazer um favor para ele. E ela fala que as mãos dela dão daquele jeito por causa dele. Pergunta se ele acha que agora ela vai ser gentil com ele. O prota fala que precisa dela para ter informação de uma certa pessoa. E a pessoa no caso é ele mesmo. A jornalista já pergunta se por acaso ele tá ficando maluco. E o protagonista confessa pra ela que ele perdeu suas memórias. E explica toda aquela história de ter acordado no meio do bosque até agora. Ele fala que planejava descobrir a sua história ele mesmo. Mas por agora ter aparecido na TV, ele corre um grande risco. A jornalista pergunta se ele realmente tá falando a verdade pra ela. E fica pensando que ela só queria fazer uma entrevista e agora tá no meio dessa enrascada. Ele dá uma de coitado e fala pra ela que ela não precisa ajudar ele, apenas oferecendo um remédio para suas mãos. E dizendo que tá tudo bem se ela não quiser ajudá-lo. Ela lava as mãos ali no balde como ele pediu pra ela fazer e depois de 3 horas ela já tá curada. O Tian diz que tudo que ele tinha pra falar ele já falou, então se ela quiser ir embora ela já pode ir indo. Chegando lá fora, todo mundo fica impressionado pelas mãos dela já terem voltado ao normal, e aquele nosso médico experiente pergunta como que foi lá a conversa com o Prota. Ela responde que ele é muito arrogante, mas por dentro tem um bom coração. E logo já vai falando pra aquele povo sair da frente da casa do velho Lee, porque já tinha acabado a entrevista. E o velho pergunta se por acaso foi o Prota que pediu pra ela fazer aquilo. Ele confirma que sim, e o velho médico pergunta se ele tem alguns planos pro futuro, oferecendo pra ele uma vaga no seu departamento de medicina chinesa. O Prota fala que não e lembra que a entrevista já acabou, dizendo que se ele não tem mais nada pra falar, já pode pegar no caminho de casa. O velho fala pra ele não recusar essa oportunidade tão rapidamente, e fala que se ele não gostou dessa opção, ele tem outras, muito melhores do que essa, da qual ele pode até pedir outras coisas inclusas, como apartamento, carro, dinheiro. O Prota agradece pelo que ele está oferecendo e fala que ele não é um médico, então não importa o quão apelativa for as condições, ele nunca vai dizer que sim. Ele já taca ali o velho ali pra fora do quintal. Durante a noite, a Leon chega para conversar com o Prota e pergunta se ele realmente vai ter que ir embora. E ele responde que depois de tudo que tá acontecendo, não é apropriado ele ficar, apesar dele antes ter planejado ficar um pouco mais. A garota fala que ela não está com medo e que se há algo perigoso, eles podem enfrentar isso juntos. Olha que fofinha. Prota dá uma olhada ali pra ela, tipo, sei lá o que, e fala que mesmo que ele vá, ele ainda pode voltar algumas vezes para ver ela na sua escola. A garota pede para que ele jure de mindinho e ele decide fazer esse combinado. Com o coração pesado, o Prota começa a pensar se por acaso essa é a sensação de ter alguém cuidando dele. E o velho lhe chega dizendo que aquele mundo era para pessoas jovens e talentosas como o Prota. E pede para que ele vá a fundo no que quer fazer, dizendo que não importa a sua decisão, eles sempre vão estar ali para ele. Nesse momento chega aquele grandão lá mal encarado do nada na casa do velho que deixa todo mundo impressionado, mano. Como assim? O que esse cara tá arrumando aqui? Quando do nada ele se ajoelha no chão e pede para que o Prota o leve como um aprendiz. Prota fala que aquele grandão não é nada bobo, por perceber que seguindo ele poderia se destacar e ficar rico, mas logo responde que não tem nem um pouco de interesse em transformar ninguém em seu aprendiz. Pede para aquele grandão volte logo para sua casa, porque ali ele não vai conseguir arrumar nada. O grandão ali continua implorando para que ele o tome como aprendiz. A Leon fala para que ele se levante, porque o protagonista é muito cabeça dura para voltar com sua palavra, e que é inútil ele ficar ali de joelhos só passando vergonha. E o grandão acaba chamando a Leon de mulher do mestre, que deixa a Leon ali impactada no canto, toda envergonhada, dizendo nada a ver, nada a ver. O grandão já tira de não sei da onde um bloco de dinheiro ali que eu não sei
sei qual que é o nome, RBM. Vou chamar de reais, mas aparentemente era 20 mil, mano. E já vai saindo, dizendo que se aquilo não for o suficiente, ele pode dizer pra ele depois. Ele ainda tá pensando naquele papo de mulher do chefe e com uma carinha de que não achou tão ruim assim não, viu? No outro dia, bem cedo, o Prota pergunta se há boas notícias. Quem tá ali é aquela entrevistadora, que fica olhando pro Prota de uma forma nada amigável. Ele pergunta pra ela o que aquela expressão significa, dizendo que ela parece estar olhando pra um pervertido. E ela continua ali travada, filho, a moça tá pouca. Então ela entrega ali um envelope pra ele e pede para que ele veja por si próprio. Quando o Prota vai ali pegar o envelope da mão da moça, ela já toma um susto e vai limpando a mão dela ali, como se ele tivesse nojento, tá ligado? E ele já pergunta se por acaso ele fez alguma coisa ofensiva pra ela, né? Mas quando ele começa a ler o conteúdo que tá ali no envelope, ele já pensa, meu Deus, que absurdo é esse? E pergunta pra aquela jornalista se por acaso ela tem certeza que aqueles são os documentos dele. Ela fala que é exatamente, que sente nojo de estar respirando memória que ele, toda frufru, olha ela. O Prota fica abismado novamente e pensa, caraca, esses são os documentos meus, mano, o que será que deve ter nesse bagulho, velho? Parece que os caras tá desse jeito. Ele lê ali os papel e pergunta se aquilo ali pode ser chamado de humano, porque pelo que tá escrito ali, ele era absolutamente um canalha, véio. Basicamente, nosso protagonista era aquele típico riquinho que não liga muito pra vida, só promovendo umas festas muito loucas, sabe? Pedindo dinheiro adoidado todos os dias pra família dele, tendo encontros casuais com diferentes garotas, envolvido até os dentes com as gangues. No todo, nosso prota era basicamente um cantor de funk do Rio de Janeiro. Depois de tudo isso, o que não podia faltar, ele dava uma jogada ali nos cassinos durante a noite. Verdadeiro coiote da rapaziada. Impressiona muito ele ter esse corpo todo frágil, né? Depois dessa vida de pura luxúria. Prota fica ali no cantinho se perguntando como que ele caiu num corpo de um miserável desse. E a garota com dó fala que pelas suas inspirações ele realmente perdeu suas memórias. Pergunta se ele realmente não lembra de nada, nada mesmo. E ele responde que claramente que sim, ele é um homem de moral íntegra. E como um cara como ele poderia viver o dia todo bêbado. O jornalista fala que há dezenas de páginas dizendo que ele namorou uma garota, que ele tem uma companhia de negócios e uma noiva. Então basicamente nosso protagonista fazia tudo isso enquanto era casado, o que configura ele como o Neymar da rapaziada. Isso aqui consegue ficar cada vez melhor. A jornalista fala que sua empresa está em crise e que sua mulher que está cuidando de tudo também está com problemas por causa disso. O Proto pergunta que tipo de problema e a jornalista fala que a empresa dele está sendo enquadrada. O Prota pensa que talvez isso tenha relação com ele ter sido descartado lá no meio da floresta e pergunta à garota quem é que está enquadrando a sua empresa. E ela pergunta o porquê ela deveria contar isso pra ele, né? Até porque no final das contas ela não tá ganhando nada com isso aí. E na real, ela só tá ajudando ele ali porque ela é da hora mesmo, né? Porque isso são negócios dele. O Prota já percebe qual que é a dela e pergunta o que ela tá querendo saber. Ela fica feliz por ele ter. Pergunta curiosa como ele sabe medicina chinesa se nos seus documentos não consta isso. Ele conta que não tem ideia de como aprendeu e tenta ali já dar uma intimidada na jornalista dizendo que eles são os únicos na casa. A garota dá uma zoada com a cara do Prota, dizendo que quem teria medo de uma pessoa igual a ele. Quando do nada o Protinha já se joga em cima da jornalista e ela assustada pergunta o que ele tá fazendo, já falando que ele não vai conseguir tirar nada dela à força. O Prota faz sinal pedindo para que ela faça silêncio e aponta para a parede que tem 2 marcas de bala ainda saindo fumaça. A situação ali dentro começa a ficar esquisita e o Prota fala que o atirador provavelmente está perto deles. A garota pede para que ele faça algo com sua magia médica, né? Afinal, aqueles assassinos só podem estar atrás dele. Ele fala que não é para ter tanta certeza, já que o pai dela tem uma grande posição na sociedade e eles podem estar querendo fazer um sequestro para ganhar dinheiro com resgate. Manda ela ligar logo pra polícia. Quando ela já tá discando uma visera, o maluco já põe a arma na cabeça dela, mandando ela soltar o celular, tá ligado? E depois de pegar o celular dela, eles já começam a entrar na sala. A garota pergunta quem são eles, que respondem que isso não importa, já que os dois vão morrer mesmo. O Prota deduz que eles estão ali por causa dela e já tem que pegar a garota como sacrifício pra escapar da morte. A garota já tá aquele sapato na cabeça do Prota, falando que ele é o homem mais sem vergonha que ela já viu. O marginal ali até concorda com ela, dizendo que até pra ele que é um bandido vai ser uma vergonha matar um cara igual o Prota. Então o Prota responde que eles podem deixá-lo ir embora, já que não querem ficar envergonhados. E os caras já começam a cascar o bico da astúcia do Prota, falando que definitivamente ele vai morrer hoje. A garota ali fica pensando em que tipo de pessoa que o Prota é, que se soubesse nunca teria feito um favor pra ele. E o Prota aponta pra moça, perguntando se aqueles caras conhecem o pai dela. Enquanto a garota manda ele calar a boca, ele fala que seu pai é tipo um líder da cidade, e pergunta se eles acham que vão ser capazes de escapar após matarem ela. Aquele maluco fala que já sabia dessa informação e que se o Prota não tem mais nada a dizer, é melhor só ele ficar quietinho. O Prota fica surpreso pela ousadia dos caras ali de tentar sequestrar a filha do prefeito, e o maluco revela que eles estão ali não para matar ela, mas sim para matar ele. A jornalista começa a gargalhar de rir, fala que ele merece isso por todas as malandragens que ele cometeu, e promete que uma vez por ano vai acender um incenso lá na sua tumba. Até que o protagonista fica sério e coloca a mão na boca da jornalista, que já solta da mão dele e pergunta o que ele colocou em sua boca. E ele fala que foi um antídoto
antídoto com propriedades medicinais. A garota fica se perguntando por que ela precisaria de um antídoto, mas aí o nosso prota fala umas palavras mágicas e todos os caras começam a cair. Mano, tá bêbado essa porra. A garota ali fica embasbacada com esse poder do nosso prota. O maluco levantou a mão e falou algumas coisinhas, os bandidos tudo caiu no chão, filho. O bandido no chão começa a falar, caramba, o que esse cara fez comigo? Não consigo nem me mover. O protagonista ali todo marrento, simplesmente fala que ele lançou um pozinho ali que diminuiu a capacidade de se movimentar dos malucos ali, mano. E que pozinho será que é esse aí, hein, mano? Ele revela que fez isso na hora que eles entraram na sala. E revela que tocou naquele assunto do pai dela só pra dar tempo, né, da droga funcionar. E a jornalista fica ali como? Super impressionada com a inteligência do Prota. Então ele se levanta e começa a debochar legal ali da cara dos bandidos, que ficam pé da vida com ele, filho, se mordendo de ódio. E o Prota fala que no interrogatório é normal que eles usem armas, mas dessa vez vai ser bem diferente com aqueles bandidos. Já puxa ali a lateral da roupa, tá parecendo um mercador da Resident Evil, mano, olha o tanto de droga. A jornalista curiosa aponta pra um saquinho que tá ali na roupa do Prota e pergunta o que aquele ali faz. E ele fala que um daqueles pode curar até a sua prisão de ventre. E a menina fica tipo, o quê, mano? Como que esse cara sabe que eu tenho prisão de ventre? Por acaso ele conhece minha família, algo do tipo? Então o Prota fala que vai voltar ali no assunto de interrogar os malucos e pergunta pra um deles se por acaso ele quer escolher a droga que ele vai tomar. Olha que maluco sádico, mano. Esse é o herói de vocês? Ele mostra um saquinho e fala que recomenda aquele. E o maluco já fala que não tem medo dele. Não importa a droga que ele use, o maluco não vai falar nada. Então o Prota fala que admira a coragem dele e por isso vai testar as coisas nele primeiro. Já taca ali o pozinho mágico na cara do maluco que fica tipo, mano, e agora o que vai acontecer? E o Prota fala que nunca teve a chance de usar esse pó aí antes. E fala que aquele maluco é muito sortudo por ser a cobaia. Um tempo se passa e o cara pensa, caramba, nada aconteceu, tá suave? E um dos caras ali começa a ter dar uma risada, pensando que o Prota tá blefando e falando que nada aconteceu até o momento. O Prota dá uma risadinha e pergunta se ele tem certeza se nada aconteceu. O bandido fica ali meio confuso, pensando, oxi, não aconteceu nada não, esse cara tá doido. Quando ele olha pro lado, seu colega ali tá todo vermelhinho, todo envergonhado, olhando pra ele com desejo. E o comandante ali fala, oxi, tá me estranhando. E o maluco ali lá, ele já começa a falar que não sabe o que tá acontecendo, mas que ele se sente tão sozinho. E agora que ele viu direito, o comandante é até meio charmoso, meio elegante. Já tenta encostar ele no comandante, tentando beijar ele, e o comandante fala pra ele sair de perto, filho. E já desiste ali de ficar de boca calada, dizendo que vai contar tudo, só tira aquele mano de perto dele. Enquanto isso, a jornalista ali já não perdeu tempo, puxou o celular e já começou a gravar, certeza que vai postar no grupo das amigas. Então o Prota fala que a droga ainda não foi totalmente absorvida, então o bagulho vai ficar ainda mais feio aí pra frente. E o maluco começa a implorar pro Prota, dizendo que foi o Liu Fu, mano, foi o Liu Fu que contratou eles pra fazer essa missão. E o capanga ali tá só como? Só pedir em cima dele. O Prota pergunta por que esse maluco iria querer matar ele. E o cara responde que não sabe, o trabalho dele é só ser um mercenário. E não sabe qual que é a motivação das pessoas que contratam ele. E implorando por favor que o mano tire ele dali, velho. Porque o mano já tá tirando a carça. E o maluco ali já tá começando a sentir ali a careca do Van Diesel, mano. A jornalista fala que conhece esse tal de Liu Fu. E o Prota deixa um saquinho com um antídoto pra eles conseguirem se mover novamente. E os malucos quando conseguem tomar já sai correndo embora com medo do Prota. O maluco tem a hora, tá? A jornalista pergunta por que ele deixou eles irem embora, afinal eles tentaram matar ele. E o Prota fala que não deixou eles irem assim embora tão facilmente. E a cena corta ali pra floresta e do nada os caras começaram a sentir um calor meio esquisito, tá ligado? Começaram a ficar meio horada assim. Eles começaram a olhar um pros outros com uma carinha de não sei o que, tá ligado? Só sei que o bagulho ficou tenebroso ali na floresta. Voltando ali pro protagonista, ele fica encarando a jornalista e ela pergunta por que ele tá olhando tanto, tá apaixonado, filho. E ele só pede pra entregar o celular dela agora. E ela pergunta por quê. E ele pergunta se ela quer que ele cure a sua prisão de ventre. Ela fica ali como? Negando que tem a prisão de ventre. Falando tipo, nada a ver, tá louco? Eu não tenho nada não. E o Prota fala que tá bom, então ele vai esquecer disso aí. Só não fica espalhando muito o vídeo que ela fez. A garota segura ele ali pela gola da blusa e pergunta se ele realmente pode ajudar ela. E ele pergunta por que ela tenta ficar escondendo o problema dela. E fala que ela tem sorte de ele estar de bom humor e agora vai diagnosticar ali o problema dela pra tentar resolver. Então ele pede para que ela deixe ele tocar a sua barriga pra analisar ali como é que tá a situação. Ela fica um pouco receosa, mas logo deixa ele fazer ali seu diagnóstico. E fala que tá tudo bem se ele tocar uma parte ali da sua barriga, mas se ele tocar algo a mais, ela promete cortar a mão dele fora. Na hora que o Prota toca a barriga da garota, ela já fica toda arisca, tadinha, não tá acostumada muito com contato físico. O Prota pede para que ela não se mexa e fica ali pensando que nem era necessário ela levantar a blusa, porque ele conseguia diagnosticar ela através das roupas, mas fez isso só pra dar aquele gostinho, tá ligado? E a garota ali
toda envergonhada, tadinha. E o nosso prota como? Só ali analisando, fazendo trabalho, etc. A garota perde a paciência e pede para que ele termine isso logo, porque ela já não aguenta ficar naquela postura. O protagonista fala uma sequência de sintomas ali, já pega ali o seu papel e sua caneta e começa a escrever um diagnóstico com uma receita para o remédio. O jornalista ele fica sem palavras. Caramba, o maluco é impressionante mesmo. Até que o protagonista termina ali de escrever, entrega o papel para ela. E ela fica tipo, será que isso aí vai funcionar mesmo? E o protagonista fala que isso aí não vai ser de graça pra ela não. Se ela quiser, o bagulho vai ser pelo menos uns 20 mil moedas aí chinesa. E a garota já dá uma xingada no protagonista, dizendo que isso é um roubo, chamando ele de mercenário. E nesse momento ali, o An e o vovô chegam na casa cumprimentando ali o povo. E o velho convida ali a jornalista pra passar a noite, talvez um jantar, porque ele comprou uns vegetal, tá ligado? A garota agradece o velho e o protagonista pede pra Leon queimar aquele papel que ele deu pra moça. E aquela não tava querendo pagar o devido valor, não, o maluco é mercenário mesmo. A garota já toma ali o papel da mão do prota, falando que vai pagar sim, e já fala ali pra ficar longe dele, porque o maluco é um bandido praticamente, Marguito. E fala que ele cobrou 20 mil por uma simples prescrição ali de receita, e os povos ali já ficam impressionados, pensando, caramba, 20 mil, mano, nosso protinha tá começando a ficar doido, filho. E ele fala que é isso mesmo, a prescrição dele não é lixo não, pra ele ficar dando de graça. E aproveita pra contar ali pra família que amanhã mesmo ele já vai estar metendo o pé daquele vilarejo. E ali um já fica como? Congelada, filho. Eu não falou nada, mas já deu pra ver que ela sentiu o que o Prota falou. No dia seguinte, o Prota tá ali na frente da casa do velho Lee pra se despedir do povo. E ele fala pro velho Lee não contar a ninguém o método que ele tem lá pra caçar aquelas lagostas, porque senão ele já não vai ter mais tanto dinheiro como agora tem. E o velho pergunta se ele tem certeza disso que ele tá fazendo, até porque ele poderia ficar ali por mais um tempo. E ali uma pergunta, o porquê que ele decidiu ir embora assim, tão cedo, já que ele tinha falado que ia ficar por mais um dia. E o Prota fala que ele está desaparecido por muito tempo, que agora tem que voltar para sua vida normal. E a garota fica ali, meio pensativa, e se vira e manda ele embora logo então. Ele fala que isso aí não é um adeus para sempre, que ela não precisa sentir como se ele nunca mais fosse ver ela. E fala que quando ele tiver tempo livre, vai visitar ela na sua escola frequentemente, e checar aquele seu machucado antigo. Ela fala para ele não mencionar o seu machucado. E ele com um sorriso no rosto se despede dela. Já no caminho para a cidade, a jornalista pergunta para onde ele quer ir agora, se por acaso quer ver sua noiva. Ele fala que com certeza, por ele ter perdido todos esses dias, ela deve ter suportado coisas horríveis lá na sua empresa para mantê-la em pé, e que ele deve muito a ela. Mas que por agora, a sua principal prioridade é encontrar quem está por trás de tudo isso. E eles chegam finalmente ali na cidade de Dongshan. E a jornalista pergunta o que ele acha daquela cidade, já que ele passou tanto tempo naquele vilarejo pequeno, como ele está se sentindo ali perto daqueles prédios, carros caros, etc. E ele dá uma olhada e fala que não é nada mal, mas como a gente sabe, o Prota veio do futuro, então aqueles carros ali parecem até lata velha pra ele. Ela fala que isso é muito irritante, porque quando ele tá conversando, parece que ele é todo nariz em pé, sabe? Todo mesquinho. E eles chegam ali no apartamento da jornalista, que tá todo limpinho, todo organizado. E ela pergunta o que ele achou, se ele tá impressionado. Essa garota aí também é mó chata, mano, quer tudo ficar se mostrando. O Prota não dá esse gostinho pra ela e fala que achou aquele lugar bem comum até. Ela já cai pra trás, fica pensando, esse maluco aí tá tirando, mano. Veio lá de Chique Bahia, lá da bosta, e fica aí pensando que é rico. Ele fala que acha que vai conseguir aguentar viver ali por um tempo. E que ela não precisa se desculpar por nada não, até porque ele não é tão exigente. Olha que mano. E ela pergunta se ele tá querendo viver ali no apartamento dela. Ele fala que sim, afinal não tem nenhum lugar pra ficar. E a jornalista fica ali toda envergonhada, pensando, caramba, esse maluco quer viver assim de casalzinho comigo? E ele já tira uma com ela, falando que ele sabe se proteger muito bem, que ela não vai conseguir tirar nenhuma vantagem dele. E ela fica pensando, o que esse mano tem, mano? Só pode ter o rei na barriga, velho, achando que eu vou tirar a vantagem dele, vai vendo. E a garota já vê ali uma oportunidade pra dar uma passada de perna nele. Fala que ela não é uma má pessoa, mas que ele vai precisar pelo menos pagar uma conta, né, por estar ali dentro da casa dela. E fala que vai cobrar 10 mil daquelas moedas chinesas por mês. E 20 mil ali de garantia, né, pra ela não ficar no prejuízo. E ele já entendeu o que ela tá fazendo, e o dinheiro da prescrição dele vai ter que ir pra esse dinheiro aí de garantia, tá ligado? E ela fala que é olho por olho, dente por dente, mercenário por mercenário, tá ligado? Que tá aprendendo isso aí com ele. Enquanto isso, em um cassino ali da cidade, tem um gordão e os marmanjos ali com umas novinhas no colo. E aí é nos revelado que isso aí que é o tal do Sr. Liu Fu, sei lá. E o maluco ali do lado começa a puxar o saco dele, dizendo que ele tem várias meninas bonitas, muito dinheiro e que todos o invejam. E falam pras garotas que elas deveriam estar honradas por estar ali na presença do Liu Fu. E o mano já dá uma cortada na asa deles, falando que não precisa ser tanto, não precisa puxar tanto o saco, tá ligado? E do nada começa a tocar ali o telefone do Liu Fu. E ele pergunta quem é, porque ele tá tendo ali esse momento de diversão, que é que tá atrapalhando. E aí o maluco que tá ali no telefone com
ele e diz que o Yu-Tian está vivo e que viram ele andando ali pela cidade lá que ele está. E o gordão já fica em choque perguntando se essa informação realmente é verdadeira, e os caras ali já percebendo a reação do gordão pede para que as garotas saiam porque o bagulho ficou sério. O gordinho ali pergunta onde que o Yu-Tian foi visto e o maluco ali do telefone dá as instruções claras. Encontre o Yu-Tian e o faça desaparecer, ou então o gordinho ele vai sentar no grosso. Os capangas do Liu Fu perguntam a ele o que aconteceu, e o gordinho ele tá claramente em choque, como paralisado. Ele questiona um de seus capangas sobre a certeza do Tian estar morto, e o cara fala que com certeza, né, até porque ele fez isso pessoalmente, sem erro nenhum. E o gordinho revela que o Prota tá vivo agora. E o cara fica desacreditando, né? Até porque foi mó rolê pra passar ele. E o gordinho fala que ele teve até sorte de conseguir escapar dessa, mas que agora o próprio Liu Fu vai lidar com esse problema. Os malucos ali concordam e perguntam o que eles vão fazer com a Shang Kenshin. Eu acho que essa Shang Kenshin é a esposa do Prota. E termina dizendo que o Tian com certeza vai atrás dessa esposa e vai acabar atrapalhando ali o andamento das coisas. Então o gordinho ali bate na mesa e falam que vão ter que encontrar ele antes. Enquanto isso, uma casa aí aleatória, aquela loirinha presidente aparece de novo, olha ela aí, rapaziada. E aparentemente a sua mãe tá tentando convencê-la de deixar a empresa, até porque ela já fez muito pelo aquele incompetente do Tian e pergunta se aquilo não for suficiente. E ela fala que ainda não é o momento certo de se retirar da empresa, primeiro ela precisa encontrar o Tian. E o pai dela pede para que ela escute sua mãe e fala que ele irá na casa do Zie no dia seguinte para acabar com essa aliança, dizendo que com certeza o Tian deve estar morto e ele mereceu até isso. E a Vera dá uma xingada ali no senhor, dizendo que foi ele o responsável por ter estabelecido um relacionamento com a família E, que fez sua filha sofrer tanto. E ele dá ali umas desculpas, dizendo que não esperava que o nosso Protinho era tão canalha. A garota ali pede para que eles deixem essa discussão para depois, e fala que apesar dele não tratar ela muito bem, ela acabou tendo que operar a sua companhia por tanto tempo, que agora a única coisa que ela quer é fazer seu trabalho, e que outras coisas não têm tanta importância para ela. No dia seguinte, no apartamento lá do jornalista, ela entrega o material que ele pediu e pergunta qual é o seu plano. E após ler um pouquinho, ele fala que precisa de um outro favor dela. No caso, ele precisa ali de uma bagatela, de um faz-me rir, tá ligado, rapaziada? O jornalista fala que ele vive em seu apartamento e agora vai começar a pedir dinheiro, vira o quê? Sugar mommy? Ele dá ali a desculpa de que quem fez toda essa bagunça na vida dele no final foi ela, né? Até porque ele tava como? Confortável naquela vila. E agora ele tá sendo caçado por assassinos, isso aí é tudo culpa dela. Ela fala que ele tá certo e entrega um cartão com R$ 8.000 pra ele gastar, só dizendo pra ele não meter o louco também no dinheiro dela. Enquanto isso, lá no escritório do Gordola, ele só tá arquitetando um plano de como chegar no protagonista e passar ele de uma vez. Nesse momento, chega uma secretária lá pedindo para que ele assine alguns documentos. E já dá pra ver ali que essa secretária aí trabalha com muito amor e com muito respeito. Mas o gordinho ali só pega os documentos mesmo e não dá muita moral pra ela, sabe? Então ela tenta dar uma quebrada de gelo, perguntando por que ele tá tão indiferente hoje. E que já faz tanto tempo da última vez que eles tiveram um lance. Mas o maluco ali também já tá poucas ideias, só manda ela ralar mesmo, porque ele tem coisa pra fazer. E a secretária ele fica achando estranho, né? Esse cara aí ficava dando em cima dela toda hora, agora ele tá pedindo pra ela vazar. E ele já dá um gritão, mandando ela ralar logo que tá atrapalhando ele. E ela sai ali do seu escritório, chamando de gordo broxa em pensamento. Só que enquanto aquela mulher está saindo, outro par de salto alto acaba entrando no escritório. E o gordão já pensa que a garota voltou ali pro escritório, dizendo que não tá com humor pra ficar mexendo com ela hoje. Mas ao olhar na sua direção, ele já logo toma um susto, filho. É logo nosso prota, o marrento, mas que essas duas barangas do lado aí não tá botando moral em ninguém. O Liu Fu pergunta porque o Tian tá ali. E ele fala que nada, só trouxe essas duas belezuras aí para o gordinho ter um pouco de conforto, né? Depois de tanto trabalho duro. E ao dar uma olhada mais perspicaz ali nos produtos, o gordinho já fala que não quer não, porque ele já teve uma noite muito longa e tá cansado. Na cabeça dele ele tá pensando, caramba, não imaginava que o Tian se interessasse por esse tipo de coisa. E o prota fala que confia ali no Mr. Liu e que essas duas aí vão ser moleza para ele cuidar. Balançando as mãos e lançando meio que um pozinho ali no ar, tá ligado? O gordinho fica pensando o que ele quis dizer com isso, mas logo ele começa a sentir como se de repente seu corpo tivesse começado a esquentar, tá ligado? E o prota já tranca ali a porta do escritório, o que faz o gordola perguntar o porquê que ele tá fazendo isso. E o prota já responde ali com um olhar meio de pilantra que o mano não vai querer fazer amor na frente do seu staff, né? E por isso ele fechou ali a porta pro seu amigo poder ficar mais tranquilo e aproveitar o momento, tá ligado? E já manda ele as meninas ir pra cima do gordola com tudo. Ele tenta se segurar, dizendo pra elas saírem de perto dele imediatamente. E o prota continua
continua zoando ele, falando que elas foram muito caras e que ele precisa aproveitar o momento, sabe? Mas o gordinho já começa a sentir umas coisas estranhas no seu corpo, ele começa a se sentir meio pra cima, se é que vocês me entendem, e decide libertar ali a leoa que ele tem dentro dele e cai pra cima das pancarecas mesmo. Enquanto isso, nosso pratinha só tirando foto, criando provas, tá ligado? Após algumas horas, o povo ali do departamento tava só de cantinho escutando a barulheira lá dentro. Lá dentro o Gordola tá como? Fuleiro, acabado, tá, gente? A rapaziada ali do departamento começa a cochichar aí sobre essa situação que acabou de acontecer. E um dos funcionários até fala que o presidente Liu merece o título que ele tem por ter pegado esses dragão aí. E o Prota dá aquela risada, pensando que consiga exatamente o que queria. Já no hospital, o Gordinho tá como, filho? Puto, e já dá um gritão falando que vai matar o Prota. E aqueles capangas dele tentam amenizar a situação, dizendo que ele precisa ficar de boas, porque o médico pediu pra ele não ter tanto estresse. E o outro já fala que eles com certeza vão dar uma lição no Tian. Mas o gordinho ali põe a mão na consciência e começa a pensar que o Tian antigamente era só um ignorante interessado em mulheres. E que como ele conseguiu ficar tão competente agora? Já lembra das mídias que o Protinha tirou dele e fala que precisa encontrá-lo antes que ele mostre isso aí pra outras pessoas. Senão o gordinho ali já vai ficar na bosta, tá ligado? Algumas horas depois o gordinho tá pensando o que será que o Tian quer com ele. Até porque se o Protinha veio atrás dele pra fazer aquele vídeo, com certeza ele quer coisa. Mas aí alguém começa a quase espancar a porta do quarto do Gordola ali. E ele pede para que a pessoa entre. Quem vem chegando ali é quem, filho? Não podia ser outra pessoa, logo o Protinha, com esse sorriso no rosto, parece o Coringa. O bolo fofo ali já fica em choque, perguntando se por acaso ele tá brincando com a cara dele, voltando ali depois de ter feito tudo aquilo. E o Prota só fica debochando, falando como assim ele tá brincando com a cara do gordinho, até porque ele só contratou umas de luxo pra satisfazer ali os desejos do parceiro, no caso mais de lixo, né? Já aproveita o momento pra falar que tá meio fraco de grana, e que não sabe por quanto tempo ele vai ficar dessa forma. Então pergunta ali pro seu velho amigo se ele não pode dar uma forcinha ali de grana. Mas é pouco assim, nada, em torno de 30 milhões, ó. Gordinho já peida nas orbas, falando você é louco, 30 milhões, isso é impossível, filho. E o Protinha já fala, tudo bem, esquece isso então, só cuida aí da sua saúde. E pelo Prata ser muito amigo dele, já vai ligar ali pro gabinete de proteção. O maluco ali já fica em choque, falando, como assim vai ligar pro gabinete de proteção? O gabinete de proteção é tipo a polícia, tá ligado? E o Gordão já fica pensando que o maluco vai logo matar ele, né, pra depois ligar pra polícia e se entregar. Na real, que o Prota fala é que ele tem um vídeo do Gordola tentando assassinar ele, lá daquela parada ainda da floresta, tá ligado? O gordinho já fica em choque, pensando, caramba, ele expôs esse vídeo aí, eu tô destruído, filho. Que faz o gordão pensar melhor e decidir dar os 30 milhões aí pra ele. Eu recebi ali o cheque e o Tian já fica como? Felizinho. Mas aí já chega um oficial ali de polícia no quarto, falando que seu nome é Shang Xiumei. Pergunta se por acaso foram eles que chamaram a polícia. E o Prota já dá uma olhada ali e se interessa pelos airbags da policial. O gordinho já toma a frente ali, falando que isso aí foi um mal entendido, que eles não chamaram a polícia nenhuma. Ela já dá ali uma comida de rabo no gordinho, falando que ele não pode chamar a polícia quando quiser. O Prota não para, filho, mó assediador também, só dando umas olhadas sinistras ali pra direção do bagulho dele. A policial sente ali o olhar opressor do nosso protagonista e pergunta pra onde ele tá olhando. E reclamando por ele ter chamado a polícia ali por nenhuma razão e atrapalhando o trabalho dela. E fala que por essa razão ela vai levar ele junto pra estação de polícia. E o Prota fica tipo, o que, mano? Como assim? Tá louco? Eu não fiz nada. O Prota chega ali falando pra ela que ele tava olhando sim pros seios dela, mas que isso não é crime nenhum, né? Ela vai ficar colocando grade no olho dos outros. E ele fala que ele até vai sim pra estação de policial com ela, mas que é bom deixar claro antes que por que ele não poderia olhar pros seus peitos. A menina já fica ali como? Afrontada. E o gordinho ali já fala pra ela dar uma relaxada. Pega leve ali com seu amigo que ele não é da cidade. E a policial fica ali um pouco pensativa. Nas ruas da cidade, o Prota já tá ali com seu cheque de 30 milhões pronto pra sacar. Mas primeiro ele tem que ir até um banco. Mas quando chega ali na fila, ele já dá de cara com um maluco dando em cima de uma funcionária. E o Prota ali só observando de longe, o maluco perseguindo a mina. O maluco continua falando que ele precisa sim depositar o seu dinheiro, mas precisa saber se ela quer ir em um jantar com ele. A garota termina de fazer o requerimento do depósito e entrega ali pra ele a sua notinha. O maluco fala que de repente notou que vai precisar do dinheiro pra hoje e que precisa sacar de novo. E aí a garota revela que o dinheiro foi depositado e retirado diversas vezes só hoje e que isso não é apropriado. Daí o Prota entra na frente falando que aquele cara tá sendo irritante, falar pra ele tentar com outras garotas. E aquele cara também dá uma xingada no Prota, perguntando se ele tem alguma coisa com ela ou se ele tem algum problema. Falando que ele tem muito dinheiro e que pode movimentar do jeito que ele quiser, que isso não é problema do Prota. O Tian pergunta se ele não tem vergonha exibindo esses trocados aí na frente do banco. O maluco já saca ali de uma cardeneta e fala que o total que ele tem no banco e que o total que ele tem é de aproximadamente 1 milhão. Falando pro Prota ter mais cuidado ali com suas palavras.
E o Prota fica ali perrecando com a cara dele, dizendo que nunca viu um depósito tão fraquinho, parece até trocados. Já tá que ele ali o seu papelzinho que ele trouxe em cima da caderneta do mano, mandando ele dar uma boa olhada na quantidade de dinheiro que tem no seu cheque. E o Quatro Olhos ali já dá até uma assustada, né? Nunca viu tanto dinheiro na sua vida, 30 milhões, filho. E a funcionária ali do banco pede para que eles façam menos barulho, porque tá atrapalhando ali o funcionamento. Já saca o dinheiro daquele maluco que tá fazendo graça. E ele já dá uma debochada da cara do Prota, dizendo que talvez aquele cheque seja falso, mandando o Prota dar uma olhada ali no dinheiro de verdade que ele tem. Até que um som de tiro assusta todos aqueles que estão dentro do banco. E um careca entra ali dentro, mandando todo mundo ficar frio porque é um assalto. E um capanga dele já vai intimidando a rapaziada, mandando ninguém ligar pra polícia, senão ele vai dar popopou na cabeça deles. O Prota fica meio ali pensativo, né? Pensando, oxe, um assalto à plena luz do dia, em um banco ainda. Cabeça de ovo já vê ali o Nerdola e vê um monte de dinheiro atrás dele. E agradece por ser tão gentil e ter pressentido que eles iriam roubar o banco naquele dia de já ter preparado esses 3 milhões aí pra ele. E o Lourinho ainda tenta pedir por clemência, falando pra ele não tirar o seu dinheiro. E o Coririm já bota ali a Glock na cabeça dele, dizendo que agora não é mais seu dinheiro. Enquanto isso, o protagonista tá rindo da situação, falando bem feito pro mano que tava se achando até agora. E o careca pergunta por que ele não tá com medo. O Prota responde que eles estão ali só pra pegar dinheiro e não estão vindo pra matar. E como ele não é o dono do banco, isso não importa nada pra ele. O Van Diesel começa a rir sem parar, dizendo que entende o ponto do Prota e até acha interessante. Mas aí os policiais chegam fazendo mó barulheira e já mandam o careca ali se render. E ele fala que não pensava que a polícia ia chegar tão cedo. Já toma nosso Protinha como se fosse um refém, tá ligado? E o Chan pergunta se ele tem certeza que vai fazer isso. Até porque não é muito apropriado escolher uma pessoa tão audaciosa como refém. E aponta pro Lourinho ali, dizendo que uma pessoa tímida como ele é uma perfeita opção pra esse papel. E o mano ali já fica pé da vida com ele, perguntando quem que é o estranho tímido. Mas o careca já manda ele meter o pé, até porque isso não é problema dele. E olha que o protagonista é meio estranho, pensando que ele parece um pouco perigoso. Enquanto isso, do lado de fora do banco, os policiais estão vigiando a porta quando do nada já sai o nosso protagonista dali, desfilando até os policiais. Ele já sai dizendo pra eles não atirarem, porque ele é um refém. E pra surpresa de todos, quem que tá lá? Logo aquela policial lá dos balões inflados. Ao reconhecê-lo, já pensa que ele também tá roubando o banco e manda prendê-lo imediatamente. E o Prota ali sem entender nada, já fala que isso aí é um erro, que ele é um refém, pedindo para que os manos soltem ele. E a garota chega mais perto, dizendo que ele fingiu ser uma boa pessoa durante a manhã, mas que já se tornou um ladrão durante a tarde. E ela fala que tinha mencionado de manhã, qualquer escapulidinha que ele desse fora da linha, ela já ia cobrar ele. O Prota já tava jurado. E o Prota tenta gritar que essa policial tá usando o seu poder público para fazer vingança contra ele, onde está a justiça nisso. E ali mesmo ele já pensa que definitivamente vai fazer essa mulher se apaixonar por ele, ou então ele não se chama Wu-chan. Até que ele enxerga o rosto de um cara mais velho ali, e aparentemente é o seu superior, que pergunta a ele o porquê que os ladrões ali estão deixando ele sair pra fora. Ele fala que é porque ele não tem dinheiro e também não tem medo deles. Mas ao pensar nisso, ele toma um choque de realidade e lembra do cheque de 30 milhões que ele tinha deixado em cima do balcão. Pede pros policiais dar uma licença ali pra ele poder voltar a ser refém por alguns minutos. E a garota mais esperta pergunta como assim que ele vai voltar ali pra frente dos ladrões, perguntando se por acaso ele é bobo e se os caras lá dentro têm armas. E o Prota responde que acabou deixando seu cheque lá dentro, e se eles deixarem ele voltar ali pra dentro, ele pode ajudá-los a pegar aqueles ladrões. E a garota pergunta por que eles confiariam nele. E o Prota responde que há um grande número de reféns lá dentro, e que agora seria uma missão impossível para eles conseguirem resgatar todos os reféns vivos. Então o superior da garota fala que ele pode voltar lá pra dentro, mas antes diga qual o percentual de chance que ele tem de que isso vai dar certo. E ele responde que 1 milhão%.